Olá, amigos! Estamos aqui no PANS, no programa Cidade que Queremos, para conversar sobre o novo plano de desenvolvimento e proteção dos mananciais. Para explicar para a gente o que é isso, nós vamos receber aqui o Wilson Cabral, o especialista em recursos hídricos. Wilson, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela oportunidade. Sempre é interessante interagir com a sociedade, com a população, procurando esclarecer o que a gente pode esclarecer, né? Do ponto de vista da ciência, enfim. Aí, como é de costume, a gente sempre inicia o programa ouvindo a população na rua, né? E a Érica foi até as comunidades para saber o que as pessoas pensam em relação aos recursos hídricos, como é a proteção dos mananciais aqui em São Francisco. Érica, é com você. Oi, Bia, estou aqui no Ferreiras agora. Eu vou saber a opinião do Matheus sobre o que ele acha que é legal, que é bacana e o que ele precisa de melhorias aqui para o distrito. Assim, eu sou moradora de São Francisco há 6 anos. O que mais me atraiu nesse lugar, que me fez ficar, foi a qualidade ambiental, né? Desde então eu trabalho como guia de montanha, estou imerso na natureza, trabalho em vários projetos ambientais. Foi o que me atraiu e é a minha luta em São Francisco. Então o que eu mais gosto aqui é a qualidade ambiental. E por que uma luta em São Francisco? Por que você usou esse termo? É porque temos alguns fatores que complicam essa qualidade ambiental, né? Por exemplo, é a grande especulação imobiliária, ou estamos com problema de esgoto no rio também. Graça, conta pra gente, por favor, como é que você cuida? No seu terreno tem água? Tem bastante água. E então a gente cercou essa mina. Sempre eu estou plantando árvores e estou deixando também as que já estão lá, está só proliferando, está ficando uma beleza. Que as pessoas cuidem das suas nascentes, para que as pessoas cuidem dos seus riachinhos e da água de uma maneira geral. O desmatamento a gente percebe que diminuiu um pouco. As queimadas diminuíram nesse tempo que eu estou aqui, 25 anos. Mas o número de construções aumentou muito, portanto mais esgoto, mais nascentes sendo utilizadas, né? E isso gera uma preocupação para o futuro. Obrigada, Érica. Bom, Wilson, você poderia começar dizendo o que é um PDPA? Bom, esse PDPA específico aqui da Bacia do Jaguari é novo, né? Então é um instrumento mais recente do planejamento ambiental do Estado. Mas o PDPA é um plano de desenvolvimento e proteção ambiental de mananciais de recursos hídricos. Ele foi criado no final da década de 80, início dos anos 90, por conta da carência de água da região metropolitana de São Paulo. Então o governo do estado lançou mão desse planejamento para começar a lidar com a proteção dos mananciais, com interação com os planos de diretores e de desenvolvimento, mas também para a proteção dos mananciais que servem a região metropolitana de São Paulo. Então, o plano o objetivo do plano, desse PDPA, é trabalhar com o desenvolvimento, com ações no desenvolvimento, para evitar, por exemplo, que o desenvolvimento se dê sobre áreas de proteção de mananciais e, por outro lado, trabalhar algum tipo de proteção para esses mananciais, para proteger os recursos hídricos que vão suprir a região metropolitana de São Paulo. E no nosso caso aqui em São Francisco, como o plano impacta o nosso modo de vida, o que ele prevê para a proteção dos mananciais aqui no nosso distrito? Bom, antes era bom a gente esclarecer por que o plano de proteção de mananciais para a região metropolitana de São Paulo se estende, envolve São Francisco Xavier, envolve São José dos Campos e outros municípios. Acontece que há alguns anos atrás a gente vivenciou o projeto de interligação de bacias, né? Que eles chamam de interligação de bacias, mas é um projeto de transposição para atender a região metropolitana de São Paulo. Ou seja, diante da crise hídrica lá em São Paulo, na capital, começou-se a lançar mão de outros mananciais para ajudar a prover água para aquela região. E um dos mananciais é o manancial do Paraíba do Sul, a partir da bacia do Rio Jaguari, né? Que tem o reservatório de Jaguari como um dos pontos centrais desse provimento, né, de água. E aí o governo do estado lançou um projeto que é para interligar bacias e vai transpor água da bacia do Jaguari, que é aqui na região, para a região, o sistema Cantareira lá na região metropolitana de São Paulo, quando houver uma crise de abastecimento lá, né? Eles chamam de interligação, por quê? Porque ela vai ter ida e volta.
Ou seja, o argumento é, se um dia nós vivenciarmos uma crise aqui e o sistema lá tiver ok, tiver com bastante água, eles vão mandar água de lá para cá, eles vão nos ajudar também. Embora a gente saiba que essa situação, eu particularmente acredito que ela nunca existirá. Nós sempre enviaremos água e eles nunca nos enviarão água. Por isso que eu chamo de transposição, não interligação. Tá? Bom, então é por isso que esse PDPA se estendeu também para a Bacia do Jaguari. Por quê? Porque o governo do estado, onde ele vai ter mananciais que servem à região metropolitana, ele precisa proteger esses mananciais para evitar que uma pressão de ocupação, né, loteamentos irregulares, como vamos dar um exemplo, afetem esses mananciais e diminuam a capacidade desses mananciais de gerar água para atender aquela população. E o distrito de São Francisco Xavier está dentro da subbacia do Jaguari. Sim, sim. Então está dentro, são vários municípios, envolve, por exemplo, desde Guarulhos até São José dos Campos, né? Passando por outros municípios aí. Esse instrumento de planejamento ele tem basicamente eu diria 3 etapas. A primeira é a realização de um diagnóstico, né? Ou seja, vamos conhecer a situação daquela bacia. Então eu levanto informações junto às prefeituras, aos órgãos ambientais, às unidades de conservação e com aquela quantidade de informações eles montam um diagnóstico. Até para dizer, olha, a bacia do Jaguari, como é que ela é? Ela é conservada ou não? Ela tem mais florestas, mais atividade agrícola? Que tipo de atividade agrícola? Que tipo de uso do solo se faz? Como é que é a ocupação urbana e rural nessa bacia? E aí eles montam esse diagnóstico. Com base nesse diagnóstico, a segunda etapa é apresentar algum plano, né, com objetivos, com metas, para desenvolver e, ao mesmo tempo, proteger esses mananciais. Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa vem a partir daí, que é, com base nessas propostas de objetivos e metas para desenvolver e proteger essas áreas, o Estado vai estabelecer políticas públicas, legislação, para lidar com isso. Isso afeta, por exemplo, pode afetar, por exemplo, um zoneamento, um plano diretor municipal e um zoneamento municipal. Né? Então, a partir de quando o Estado promulgar uma legislação que restrinja o uso de determinada área, o município que está naquela área vai ter que inserir essa restrição dentro do seu plano diretor. Né? E isso vai trazer consequências, né, para os municípios que estão vinculados a essa área. Nessa primeira etapa que você falou do diagnóstico, né, quando eu li um relatório, eu vi que algumas informações, principalmente referentes aqui a São Francisco, não estão muito adequadas, não estão muito dentro da nossa realidade. Né? E depois tem o apontamento dessas metas que são feitas em cima desse diagnóstico. Como que a gente pode participar de uma maneira mais ativa e dizer que nós temos alguns problemas a mais aqui que esse diagnóstico não apontou, para que no final o apontamento dessas metas não fiquem irreais para a gente aqui no distrito? Eu diria o seguinte, primeiro, quando você vai planejar alguma coisa, você tem que ter um bom diagnóstico. Então, se você tem um diagnóstico ruim, tudo que vem depois para o seu planejamento pode ser falho, pode ser ruim. E na leitura que esse diagnóstico foi apresentado para o Conselho Municipal de Meio Ambiente, de São José dos Campos, e nós fizemos uma leitura, uma análise desse diagnóstico. E constatamos que ele é muito fraco, que ele falha em uma série de pontos. Eu vou ilustrar um ponto. 70% dessa área da Bacia do Jaguari está dentro de uma unidade de conservação de nível federal, que é a APA Mananciais do Paraíba do Sul, a APA, a Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Rio Paraíba do Sul. E o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é um órgão federal que cuida dessa APA, não foi consultado. Né? Então, 70% da área está dentro da APA, dentro de uma unidade de conservação de nível federal, que não foi consultada para fazer o diagnóstico. E nesse caso, qual foi o argumento? O argumento é que a unidade não tem um plano de manejo ainda estabelecido. E como ela não tem um plano de manejo, então a gente pode fazer qualquer planejamento independente desse plano de manejo. O órgão exatamente. competente, né? Isso é uma falha grave
nós juntamos uma série de outras falhas de comunicação, de levantamento de dados e do próprio diagnóstico, né? Como você falou, por exemplo, a questão de saneamento, utilizou-se somente as informações oficiais, a zona rural não está contemplada, bem contemplada nesse diagnóstico, enfim. E, inclusive, até, por exemplo, o surgimento de núcleos de ocupação em meio rural que não estão contemplados no diagnóstico. Não, o diagnóstico só cita a área urbana de São Francisco, Sim, né? pois é. E aí quando tem aquela marcação no mapa de toda aquela sub-área de conservação ambiental, não aparece nenhum outro núcleo. E a questão do saneamento realmente é preocupante, porque eles apontam que 70% do esgoto de São Francisco é coletado. Só no centro da cidade, né? A gente tem uma área grande e fazem muitos apontamentos também para a questão do turismo e dessa população que ela gira no distrito, que foi apontado como um dos que recebe mais turistas aqui na subbacia, e de como também fazer o manejo e a proteção dos mananciais, né, dessa população. Então houve uma série como você mesmo constatou, uma série de falhas de diagnóstico. Outra falha, por exemplo, é simplesmente dizer que não há conflitos ou que o número de conflitos no município de São José dos Campos e a parte do distrito de São Francisco praticamente não tem conflitos, né? Então isso é uma outra falha. E todas essas falhas produzem um plano também que vai ter suas falhas. Então o Conselho Municipal de Meio Ambiente de São José dos Campos fez essa leitura crítica e encaminhou esse posicionamento para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, mostrando que esse diagnóstico precisa ser melhor trabalhado para fins de planejamento. E a partir de agora acontece o quê? Bom, a partir de agora, possivelmente esses dois documentos, o diagnóstico e o plano preliminar apresentado, com objetivos, metas, eles são objeto de uma consultoria. O Estado contratou uma consultoria para fazê-lo. O que apresentaram agora é o resultado final dessa consultoria. Então, com base nisso, possivelmente o Estado vai pegar esse plano, apresentar para os municípios, e já está acontecendo isso, já apresentou para São José dos Campos, e os municípios vão responder as suas concepções e as suas considerações sobre esses objetos. Numa terceira etapa, possivelmente as recomendações do relatório vão se tornar algum elemento de política pública. Então o Estado, por exemplo, vai criar alguma legislação, decretar algum tipo de lei ou algum instrumento legal que vai dar sequência a esse planejamento. Mas primeiro vai ter essa troca de informação, de dizer onde estão esses apontamentos, essas falhas, para a gente não ter uma política pública também que já nasce com Bia, problema. você sabe como as coisas acontecem quando envolve política e a coisa, principalmente quando vem com um interesse muito claro de um órgão em relação ao outro. Então, tem prazo para isso? Não tem, em princípio não tem. O próprio Estado define alguns prazos como meta, mas não significa que ele vá cumprir, que tenha que cumprir, esses prazos não são tão rigorosos. Mas é preciso que ele faça isso. Entendi. Então, possivelmente, ele tem no mínimo duas formas de fazê-lo. Ele pode simplesmente pegar todo esse diagnóstico falho e gerar uma série de políticas públicas, de legislação, e empurrar isso goela abaixo dos municípios. Isso pode acontecer. Ou ele pode pegar isso aí, apresentar as comunidades e a sociedade a partir dos municípios. Os municípios reagem a isso, apresentam suas alterações possíveis, uma espécie de acerto desse diagnóstico. E aí, com base nisso, vai se discutir abertamente, de uma forma transparente. Essa é a solução ideal, né? Porque a gente está aí com a revisão do plano diretor e uma nova lei de zoneamento que está para sair, e o PDPA fala muito em zoneamento, né? Isso, então, exatamente. Daqui a pouco você revisa uma lei, revisa outra, entra mais uma política que o zoneamento é diferente do que já foi estabelecido, é para fazer esse diálogo de uma maneira mais integrada, né? Exatamente. Agora, eu vou te passar uma percepção minha, né, acerca desse processo. Nós lidamos em São José dos Campos, vamos pensar em nível municipal, e São Francisco Xavier, com diversos elementos que apontam para a conservação ambiental, né? Nós temos várias unidades de conservação, a própria APA São Francisco,
Ou seja, a gente tem uma série de políticas que muitas vezes não conversam entre si, né? Nós temos uma série de instrumentos e elementos que às vezes não conversam entre si. Por exemplo, você tem uma APA em nível municipal, você tem APA em nível estadual e APA em nível federal, né? E pouca articulação há entre esses três níveis de unidades de conservação. Muito do que nós quisemos fazer no passado, nós não conseguimos, em termos de conservação, né, de preservação ambiental, conservação de biodiversidade, nós não conseguimos por conta desse sectarismo, dessa segmentação de políticas. Eu vejo, embora esse processo tenha sido colocado, eu diria, de cima para baixo, o PDPA e até onde ele foi hoje, eu vejo nele uma oportunidade de concertação, de articulação entre essas políticas que trabalhavam de modo segmentado. Então, o próprio Conselho Municipal de Meio Ambiente adotou essa ideia de que é um momento importante e interessante para a sociedade participar e a gente usar esses elementos em nosso favor. Em favor tanto de um desenvolvimento sustentável, quanto de uma conservação e preservação de mananciais. Tudo bem que o Estado está interessado na proteção das águas para fins de abastecimento de uma região específica que é mais importante para ele, que é a região metropolitana de São Paulo. Mas a gente também quer proteger mananciais. Então, os objetivos não são conflitantes, eu diria. Eles precisam se convergir. Eles precisam convergir. Então eu vou pedir para você fazer essa ponte com a gente aqui em São Francisco, usar o PANS para isso, para trazer as informações e dizer como está essa discussão, participação social, a nossa participação aqui como agentes comunitários, né, e cidadãos, né? Eu agradeço muito a sua presença. E eu vou até fazer um chamamento, quer dizer, o Conselho Municipal de Meio Ambiente é aberto, né? Ele tem lá seus membros pré-definidos, mas ele é aberto à participação da sociedade. Então a sociedade pode participar, pode ir às reuniões de conselho, e essas discussões vão passar pelo conselho, né? Então, certamente é pelo menos uma instância em que a gente pode ter essa participação e desde que conhecendo tudo que está acontecendo e assim por diante. Se informando. Né, dia para reunião. Isso. Obrigada, Wilson. É isso. Estou à disposição. E chegamos ao final de mais um programa Cidade que Queremos, com o nosso convidado especial, Wilson Cabral, que veio nos explicar um pouquinho o que é o PDPA. As portas do Conselho Municipal de Meio Ambiente estão abertas. Vamos participar e convidar o Wilson para voltar mais uma vez. Muito obrigada e até o próximo programa Cidade que Queremos, aqui no PANS, o canal da Fonte.